A história começa com o questionamento do que define a força. Seria músculos, mentalidade ou algo sobrenatural? Não, existem pessoas que reúnem os três critérios, sendo essas pessoas ninjas. No meio de um beco sem movimentação, um garoto estava sendo encurralado por dois sujeitos mal encarados, apenas por ele ter esbarrado nele sem dizer nada. Enquanto assumiam que o garoto era do ensino fundamental, avisando que os dois eram do ensino médio. Seu nome é Hachisuka Ichiya, e vendo que os dois estavam se achando demais, apenas falou que eles não pareciam estar lá, e que eram apenas a escória da sociedade. Por causa disso, um dos delinquentes ficou bastante irritado e tentou socar a cara do Ichiya, o acertando em cheio, falando que ele tem um rosto bastante socável. Porém, quando ele menos esperava, o rosto do Ichiya havia desaparecido, estando na verdade do lado do braço dele, que de uma maneira desconhecida, estava completamente preso em uma sombra. Aproveitando que o delinquente estava distraído por conta de sua armadilha, Ichiya deu-lhe um golpe que o derrubou instantaneamente e derrubou o amigo dele com um chute na cabeça, dizendo que não era para nenhum deles o seguir de novo, pois caso contrário, ele poderia acabar matando os dois. Algum tempo depois, no terraço de um colégio totalmente pichado e dominado por delinquentes, os dois derrotados foram falar imediatamente com seu superior, chamado de Kazama Endo, que não estava acreditando que eles tinham sido derrotados por um garoto do ensino fundamental, mas quando ele descobriu que os dois haviam ameaçado um completo desconhecido que não era um delinquente, isso o deixou verdadeiramente irritado. Kazama então os relembra de que o lema de sua família é nunca ameaçar pessoas comuns, e esta é a sua maior regra e orgulho, e mesmo que sejam delinquentes ou não, eles não podem ir atrás de pessoas normais sem ter uma boa razão. Mas como ele ainda estava entediado, mesmo tendo dominado todas as escolas da região em um único semestre escolar, ele decidiu dar uma chance a esse garoto do fundamental, já que pela descrição de seus dois subordinados, o garoto era muito forte e provavelmente não era alguém tão comum afinal. Após saírem da escola, Kazama e os outros encontram Ichiya em uma estação de trem, o que deixou o Hachisuka bem irritado, relembrando que ele havia avisado que mataria os dois caso tentassem o caçar de novo, e vendo a prontidão, sede de sangue e atitude, Endo percebeu que tirou a sorte grande, falando que Ichiya era um delinquente casca grossa assim como ele, sendo esses os seus favoritos. Afinal, esse era o jeitinho dele, sendo o completo oposto de Ichiya, que detestava ser julgado como uma escória da sociedade, avançando de uma vez só na direção do Endo, que ao contrário dos dois delinquentes de mais cedo, estava em outro patamar de força, conseguindo desviar e contra-atacar o seu ataque, o forçando a defender no último instante. Isso estava começando a deixar Endo cada vez mais animado com o decorrer da batalha, que se desenvolvia de uma maneira tão equilibrada, com os golpes se assemelhando em força e sendo tão rápidos que nenhuma pessoa comum era capaz de visualizar. Ao mesmo tempo, o Endo estava gostando bastante daquilo, dizendo que seu oponente não era nada mal para um estudante do ensino fundamental, o que deixava Ichiya ainda mais irritado, ao mesmo tempo que tentava encurralar Endo e perfurar sua carótida, esperando que ele abrisse uma brecha. Porém, assim como Ichiya, Endo parte em direção do oponente com um ataque que seria indefensável, e em um ato desesperado, a partir da sombra do pé do Kazama, o Hachisuka invoca uma espécie de lobo das sombras chamado de Hoemaru, ou lobo uivante, que morde e prende a perna do delinquente, o imobilizando tempo o suficiente para aplicar outro ataque. Mas novamente, ao invés de atravessar a carótida de Endo, ele atravessa um punho feito puramente de fumaça, e mesmo após acertar outro golpe, o resultado foi o mesmo. Ichiya, notando que Endo também não era uma pessoa normal, reconheceu aquela habilidade como um ninjutsu de fumaça, concluindo então que os dois faziam parte do mesmo mundo, o deixando ainda mais disposto a não se segurar e usar seu movimento especial chamado de Kage Shibari, ou correntes sombrias, prendendo Endo no instante que ele acertaria um soco em cheio em sua cara. Tudo isso enquanto ninguém que estava assistindo a luta conseguia entender o porquê um dos dois havia parado tão de repente. Mas antes que o Ichiya pudesse perceber, Endo estava lentamente se movendo, mesmo que aquelas correntes fossem capazes de parar caminhões de carga em movimento, o que deixava claro que Kazama Endo era monstruosamente mais forte do que isso, mesmo sem usar sua técnica de fumaça. E então, antes que Ichiya pudesse ter levado o golpe, as correntes finalmente conseguiram parar por completo o corpo em movimento de Endo, fazendo o delinquente desistir e elogiar seu oponente, o considerando um baita delinquente. Um tempo depois, de uma forma um pouco estranha, Ichiya e Endo agora estavam se encontrando em uma lanchonete, como se fossem amigos de longa data, como se a luta que eles tiveram fosse um clássico, 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Lá os dois foram se apresentando um ao outro, onde nessa conversa, Endo comentou que estava feliz por ter encontrado alguém tão forte quanto seu pai e seu irmão mais velho que fosse capaz de o derrotar em um x1, por entusiasmo, não percebendo que Ichiya havia falado que ele também era do ensino médio, e por conta disso, os dois começaram a rir do jeito peculiar que o Endo pensava, com Ichiya parando de rir de repente e com um olhar sério, perguntando se o Endo não era um ninja assim como ele, explicando que aquela coisa que prendeu sua perna
era seu ninjutsu, e antes que ele pudesse perguntar mais uma coisa, a expressão que o delinquente fez o deixou bem confuso, com Endo complementando que não estava interessado nesse tipo de coisa, e não queria gastar dinheiro com amuletos ou coisa do tipo, como se o Uchiha fosse alguém envolvido com misticismo ou alguma coisa assim, deixando o Hachizuka obviamente confuso com a situação. Afinal, ele tinha certeza de que Endo havia usado um ninjutsu em seu confronto, restando a única possibilidade dele não saber que é um ninja, especialmente por conta do nome de sua família não ser nem um pouco famoso como os Hattori ou os Sarutobi, chegando à conclusão de Endo não pertencer a nenhuma família das facções Koga ou Iga. Chegando a essa conclusão, Ichiya teve uma ideia um tanto arriscada, de usar o Endo como seu maior aliado para que enfim o clã Hachizuka se tornasse campeão do Ninsen, não se importando em esconder a verdade sobre o mundo ninja que o delinquente teria que entrar de vez. Assim, convidando o Endo a enfrentar delinquentes ainda mais fortes com uma única condição. Ele teria que se matricular na sua escola, o Colégio Jinshin, um lugar com aproximadamente 1.500 alunos, entre eles vários ninjas, sejam eles praticantes de karatê, boxe, judô, kendo, muay thai, MMA. Nenhum outro artista marcial poderia ser capaz de competir com os estudantes mais fortes do Colégio Jinshin, e caso Endo derrotasse todos eles e conquistasse toda a escola, ele se tornaria o mais poderoso aluno de todo o ensino médio. Com toda essa motivação e ânsia por batalhas, Endo e Uchiha enfim fazem um acordo, de que os dois chegariam até o topo juntos. Algumas horas depois, agora em casa, Endo jogava um pouco de conversa fora com seu pai, indo direto ao ponto de que ele se transferiria para o Colégio Jinshin, deixando seu pai bastante surpreso e um tanto nervoso com a decisão repentina do filho, que após sair do cômodo, o mesmo admitia que havia sido descuidado e que mesmo tentando criar seu filho separado da vida de ninja, algum clã tinha o descoberto, finalizando o capítulo revelando que aquele homem era ninguém menos de que Fuma Kotaro, o 19º, chegando à conclusão de que o sangue Fuma tinha enfim entrado em ação.